Muito bem, os demais eu quero convidar a abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 4. Se você não lembra onde fica Abacuque, você encontra lá a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento e volta um pouquinho em direção aí ao começo da Bíblia. Você vai encontrar o profeta Abacuque, que está entre os últimos livros do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Pai, nós viemos aqui na tua santa presença aprender mais de ti. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos ajuda a compreender, a aceitar e viver mediante aquilo que o Senhor propõe nessa tua revelação específica para nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos mais úteis. Nos ajuda a viver uma vida que glorifique a Ti em todas as circunstâncias, não somente nos dias que são fáceis de serem vividos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quando os meus pais foram enviados para o Amazonas como missionários, eu fui juntamente com eles e eu tinha apenas 2 anos de idade. E lá no Amazonas você não chega em muito canto se não for de barco ou de avião, né? Então, andar de voadeira, como é chamada as lanchas com motor na parte de trás, era uma coisa comum para mim. E eu lembro que um dia nós estávamos navegando no rio e de repente o barco parou. Houve um prego lá e na minha cabeça o motivo pelo qual o barco tinha parado era porque o combustível havia acabado. Eu era uma criança, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sei que meu pai começou a tentar resolver aquele problema em um período que não tinha telefone, não tinha GPS, não tinha nada. E naquele período eu estava ali esperando meu pai resolver o problema, fazer o barco voltar a funcionar. Mas depois de algum tempo naquela situação, eu comecei a ficar incomodado com o calor do sol forte, comecei a ficar incomodado com a monotonia, não ter nada o que fazer ali, comecei a ficar incomodado com a demora de ter que esperar durante tanto tempo. E eu lembro que eu viro para o meu pai e pergunto, pai, até quando a gente vai ficar aqui? Meu pai não responde e segue consertando o barco. Espero mais um pouco, o tempo avança, a monotonia é a mesma, o sol continua quente do mesmo jeito e cada vez mais eu fico inquieto e no auge da minha sabedoria infantil, eu olho para o meu pai duvidando da sua sabedoria e da sua competência para resolver aquela situação e eu digo assim, pai, esse rio é tão grande, tem tanta água, por que a gente não enche o tanque do barco com essa água toda, liga o motor e vai embora? Meu pai sorriu, continuou trabalhando e depois de um certo tempo o problema foi resolvido e nós seguimos o nosso destino. Nesse período e nessa situação, 2 foram as perguntas que talvez
Não somente eu, mas você e todas as pessoas que nós conhecemos já fizeram. As perguntas são: até quando e por quê? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, é quase que inevitável nós fazermos esse tipo de pergunta. Até quando que isso vai continuar? Por que que isso está acontecendo? E Abacuque, esse profeta que nós estamos estudando, não era diferente de nós. E ele faz também as mesmas perguntas ao Senhor. Ele pergunta para Deus: até quando? Ele pergunta para Deus: por quê? Mas nós precisamos aprender com as Escrituras. Nós precisamos entender o que o Senhor quer nos mostrar por meio dessa palavra revelada. Será que nós entendemos o que realmente Deus quer fazer na nossa vida? O tema da mensagem de hoje é: estou sofrendo. Deus se importa? Será que Deus se importa com o nosso sofrimento? Será que Ele está atento àquilo que nós enfrentamos? E esse tema é baseado na ideia central dessa perícope, ou desse trecho que nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ver nesses 4 versículos o clamor do profeta mediante a aparente indiferença de Deus ao sofrimento dos justos e ao pecado dos ímpios. Mas será que essa percepção que Abacuque estava tendo era uma percepção correta? Será que ele estava tendo um entendimento adequado daquilo que estava acontecendo ao seu redor? Nós vimos na semana passada que o reino de Judá, embora tenha visto o reino do norte caindo, sucumbindo ao império assírio, por conta da sua pecaminosidade, da sua desobediência e rebeldia para com o Senhor, mesmo assim Judá não levou em consideração aquilo que os seus irmãos do norte haviam sofrido. E depois de terminar o período do reinado de Josias, que foi um rei bom, um rei justo, temente ao Senhor, que desejava fazer tudo segundo a vontade dele, quando o seu filho assume o poder, Jeoacás, nós vemos que tudo vai por água abaixo. Aquela nação que passou um período sob o reinado de Josias de prosperidade, de tranquilidade, de proteção do Senhor por conta da sua obediência, porque tinha um líder temente a Deus, servo fiel, que estava fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado, agora não parecia mais a mesma nação. Em pouco tempo, aquela nação estava tomada por perversão, por imoralidade, por idolatria a outros deuses. Aquela não parecia a mesma nação. E Abacuque sabia qual era a consequência disso. Abacuque sabia que Deus, sendo um Deus justo, sendo um Deus fiel às suas promessas, Ele cumpriria aquilo que estava prometido na aliança dele com o seu povo. Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante, usa Moisés para alertar o povo quanto à consequência da desobediência, da rebeldia para com ele. É dito que se o povo se voltasse contra Deus, se o povo não levasse em consideração as suas ordens, se o povo não ouvisse os mandamentos do Senhor e seguisse os mandamentos do Senhor, o que eles receberiam como recompensa seria dor, sofrimento, maldição. Abacuque sabia que Deus não é infiel. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas os anos vão passando, o tempo vai passando, e a maldade continua crescendo e se torna cada dia mais notório. Então Abacuque começa a se questionar se Deus não está demorando demais para cumprir a sua parte do trato, cumprir a sua parte no seu acordo. No versículo 1, como começa o livro, é dito: o peso que viu o profeta Abacuque. Aqui, essa palavra peso diz respeito à sentença pronunciada por Deus por meio de uma revelação a Abacuque, respondendo a Abacuque quanto às suas queixas, às suas dúvidas na presença do Senhor. Era uma sentença de juízo, não somente para Judá por conta da sua desobediência, como também para os caldeus ou o povo babilônico. Deus haveria de cumprir aquilo que ele estabelece como sendo justo, reto e íntegro. Mas só que Abacuque estava mesmo assim aflito. Abacuque não conseguia compreender como é que aquilo que ele estava vendo podia se conciliar
com a imagem que ele tinha sobre a justiça de Deus, o tempo de Deus e a vontade de Deus. Então, no versículo 2 até o versículo 4, começa a primeira sessão de queixas. Como nós vimos na semana passada, existem duas sessões dessas. Primeiro, Abacuque profere sua queixa, do versículo 1 até o versículo 4. Depois nós vemos a resposta do Senhor, do versículo 5 até o versículo 11. Depois nós vemos uma outra sequência de queixas de Abacuque, do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. E depois o restante do capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 20, nós vemos a segunda resposta do Senhor. No terceiro, nós vemos o cântico de Abacuque em reconhecimento de quem Deus é. Hoje nós vamos nos deter nessa parte da primeira queixa de Abacuque para com o Senhor. A primeira vez que o profeta começa a querer tirar as suas dúvidas. E quando ele está aí tirando as suas dúvidas, a primeira coisa que ele pergunta para o Senhor está aí no versículo 2. E o que é? Até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e não me salvarás? Até quando? Você já se fez essa pergunta? Até quando? Até quando eu vou precisar enfrentar essa situação? Quando é que essa circunstância vai passar? Quando é que isso vai mudar? Será que vai mudar? Abacuque tinha um verdadeiro interesse em entender o que se estava passando. Na cabeça dele não fazia sentido ele clamar ao Deus de toda justiça e aparentemente não receber resposta ou não ver mudança no que estava acontecendo. Na cabeça dele não fazia sentido ele gritar: Senhor, olha a violência! E a violência continuar lá. Se Deus é santo, se Deus é justo, Ele não deveria estar protegendo a sua nação, Ele não deveria estar corrigindo aqueles ímpios que estavam no meio de Judá, desobedecendo às ordens dEle. Lembrem-se, quando a aliança de Deus com o seu povo foi feita, o objetivo desses castigos promovidos por Deus era muito claro. Aquilo seria feito para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse ao Senhor, para que o povo reconhecesse que não poderia viver sem Deus, que nenhum outro Deus poderia fazer por eles aquilo que só o Deus verdadeiro, o Criador de céus e terra, era capaz de fazer. Portanto, Abacuque ansiava pelo momento em que Deus iria intervir sobre aquela circunstância e iria resolver. Ia disciplinar aqueles filhos rebeldes, aqueles judeus rebeldes, para que eles pudessem se arrepender e crer novamente no Senhor. Por isso ele pergunta para o Senhor: até quando? Até quando? Nesse momento nós vemos uma coisa que demonstra tanto o incômodo quanto a perseverança de Abacuque. Muitas vezes nós percebemos o que cerca as nossas vidas e percebemos que aquilo que está acontecendo não condiz com a vontade de Deus para a humanidade. Nos nossos dias é fácil perceber que as coisas não andam bem. Existem até mesmo as pessoas que dizem assim: olha, nós devemos ter cuidado. Nós não podemos pensar em colocar mais pessoas nesse mundo porque os dias são maus, porque as coisas andam ruim. Nesses momentos, então, que tudo se faz notório, onde tudo fica aparentemente, latentemente, visivelmente claro aos nossos olhos como uma desobediência ao Senhor, nós perguntamos: Deus não vai fazer nada? Deus vai continuar inerte? Deus vai continuar inativo? Até quando essa situação vai acontecer? Até quando eu terei na minha porta, na minha vida, esse tipo de situação sendo corriqueira? Até quando eu vou ligar a televisão e nos noticiários eu vou ver morte, assalto, acidentes? Até quando eu vou ligar a minha televisão ou acessar a internet e vou ter lá diversas e diversas notícias falando sobre as mazelas do mundo? Até quando é que eu vou ver a morte se espalhando? Até quando? Até quando essa situação vai continuar? Abacuque, ele pergunta isso
mas ele pergunta de modo humilde. Ele pergunta com sinceridade, ele queria uma resposta. Afinal de contas, Deus nos fez seres que demandam respostas, que buscam compreender quem Deus é. Uma das coisas mais impressionantes sobre o fato de Deus ter criado a raça humana é que Ele colocou em todo homem esse senso, essa compreensão sobre a ideia de que existe algo maior do que ele. A prova disso é que todas as nações, durante todos os tempos da existência humana, ainda antes da comunicação global, antes do rádio, antes das grandes navegações, todos os povos criam que existia algo maior do que eles. E quem foi que colocou isso no coração dos homens? O próprio Deus. Talvez você olhe para o que Abacuque está fazendo, questionando diretamente ao Senhor, dizendo assim: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai se fazer ouvido? Senhor, até quando eu vou gritar? Está acontecendo violência e o Senhor não vai me salvar. Talvez você ache que o que Abacuque estava fazendo era um desrespeito na presença do Senhor, mas não. Nós vemos isso, e eu quero que você deixe marcado aí a sua Bíblia em Abacuque, mas vamos lá para o último livro da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas pessoas aqui haviam sido mortas por conta da palavra, por conta do amor que elas tinham à palavra de Deus. Quando os crentes, então, chegam na presença do Senhor, eles já estão mortos, já estão na presença de Deus. Eles podem pecar? Não. Então, esses santos irmãos que morreram por amor à palavra de Deus, qual foi a pergunta que eles fizeram também para Deus? Até quando, Senhor? É óbvio que existem aqueles que não questionam a Deus por até quando, dizendo até quando, buscando entender o tempo do Senhor com humildade. Existem aqueles que questionam o domínio, a soberania de Deus e querem verdadeiramente afrontar o Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é pecado buscar tentar compreender o tempo de Deus. Não é pecado tentar entender até quando Deus vai me moldar por meio daquela situação. Mas é necessário haver uma verdadeira humildade na presença do Senhor para que eu clame por isso. Será que assim como aqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus, eu estou disposto a viver e a morrer por amor à palavra de Deus? Uma das coisas interessantes sobre o texto que eu acabei de ler em Apocalipse foi aqueles irmãos que amaram muito a palavra do Senhor. O que aconteceu com eles? Por tanto amarem a palavra do Senhor, eles foram mortos. Amar a Deus, servi-lo com toda a verdade, não significa que você não vai ser perseguido. Não significa que você não vai passar por momentos difíceis. E talvez esses momentos difíceis levarão você até a morte. Será que você está preparado para isso? Será que você está disposto a clamar ao Senhor e a dizer: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor parece que não vai me ouvir? Até quando é que eu vou gritar, alertando o Senhor por toda essa violência que se torna notória no nosso meio, e o Senhor não intervém salvando aqueles que são justos? Até quando? Deus é justo. E sabendo disso, sabendo que Deus é justo, na cabeça de Abacuque não fazia sentido o que estava acontecendo. Se Deus é justo, como pode os ímpios estarem fazendo isso? Como pode o próprio povo de Deus,
Como pode Judá estar tão rebelde, tão distante de Deus? Como Deus permite esse tipo de coisa acontecer? Até quando, Senhor? Na cabeça dele não fazia sentido. Do mesmo modo, não fazia sentido na cabeça dos amigos de Jó, não fazia sentido para o próprio Jó. Ele sabia que ele estava em comunhão constante com o Senhor. Jó foi elogiado pelo próprio Deus quanto à sua conduta, pelo modo de obediência que ele tinha na presença de Deus dia após dia. Mas ao ver seus filhos todos morrerem de uma só vez, ao ver ele perder todos os seus bens de uma só vez, ao ver a sua saúde indo embora de uma só vez, ao ver a sua esposa e os seus amigos contra si, todos a uma, Jó também faz perguntas. Por quê? Por quê? Até quando? Jó sabia que Deus é justo. Jó sabia que Deus castiga o mal, que o mal não ficará impune. E na cabeça de Jó não fazia muito sentido o que estava acontecendo com quem Deus era. Da mesma maneira, na cabeça de Abacuque não fazia sentido. Deus é santo e Deus é justo, como tudo isso pode estar acontecendo? A segunda pergunta, então, que Abacuque faz é: por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Isso aí está escrito em Abacuque, capítulo 1, versículo 3. A segunda pergunta de Abacuque é: por que razão? Se a primeira demonstrava a aparente inatividade de Deus, ao não se fazer presente após a súplica e o clamor de Abacuque, ao parecer não estar ouvindo o que ele estava falando, na segunda pergunta, a postura que Abacuque fala com relação a Deus é justamente oposta. Ele diz que Deus é quem estava ativamente mostrando para Abacuque toda a iniquidade, toda a violência, toda a opressão, toda aquela destruição. Enquanto ele estava clamando por socorro, enquanto ele estava clamando por salvação, parecia que Deus não fazia nada. Mas agora, ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, é o Senhor que está me fazendo ver isso. Por que, Senhor, que o Senhor está me permitindo ver isso? Por que o Senhor está me permitindo ser um espectador desse tempo tão difícil? Por quê? Quantas vezes nós fazemos também essa mesma pergunta para o Senhor? Por quê? Por que agora? Por que comigo? Por que, Senhor? Abacuque queria entender o que estava acontecendo. Abacuque está confuso, ele não consegue conciliar a santidade de Deus, quão grande Deus é, quão justo Deus é, quão fiel às suas promessas Deus é, e ao mesmo tempo olhar para todas aquelas circunstâncias e aparentemente não ver nenhuma atitude de Deus para resolver aquilo. Abacuque está aflito, porque o que ele encontra, primeiro, é aquela violência, aquela postura voraz, aquela postura de confrontação, aquela postura que gera dano. Abacuque está vendo a iniquidade. E o que é iniquidade? Uma postura totalmente imoral, contrária aos princípios da justiça, contrária aos princípios bíblicos, contrários à vontade de Deus. O que Deus mostra para Abacuque era a opressão. E o que é a opressão? O uso indevido do poder, o uso indevido da força, onde os poderosos, aqueles que têm mais força, ultrapassam todos os limites, esmagam os fracos, esmagam os necessitados, visando apenas os seus próprios interesses, não se preocupando com as consequências ou o que eles causariam de dano. Opressão o tempo todo. Nós vemos que na história do povo de Deus, todas as vezes que eles se rebelaram contra o Senhor, era isso que acontecia, muita opressão no meio do povo. Como consequência natural, havia muita destruição. Aquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que Deus havia edificado, aquilo que Deus havia montado como certo, aquilo que deveria ser feito, aquilo que deveria delimitar por onde o povo deveria andar, simplesmente não existia mais.
as balizas daquilo que era certo, as balizas, as diretrizes daquilo que era honesto, daquilo que era justo, daquilo que era bom, pareciam ter sido completamente destruídas. E aí eu faço uma pergunta para você. Isso parece com os nossos dias? Será que nós conseguimos ver esse tipo de situação? A violência, a iniquidade, a opressão. Será que nós estamos vendo a destruição dos pilares, das bases que Deus estabeleceu como sendo boas, justas? Será que nós estamos vendo isso? Como consequência, o povo que deveria estar unido, que deveria se amar mutuamente, se preocupar uns com os outros, acabava gerando contenda e litígio. Brigas, discussões, disputas intermináveis. O tempo todo, cada um pensando no que era propriamente seu. O oposto daquilo que Deus estabelece na sua palavra como adequado. Quando nós devemos colocar os outros como superiores a nós mesmos. Essa era a realidade de Abacuque. Isso era o que ele conseguia ver. E o que ele fazia na presença do Senhor era dizer: até quando? Senhor, por que o Senhor me está fazendo ver essas coisas? Por que o Senhor está me permitindo passar apenas como espectador em meio a esse filme de terror? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, o Senhor não vai agir? Senhor, o Senhor é santo. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e quando vemos toda a iniquidade, a perversão, a opressão estabelecida, nós queremos fazer as mesmas perguntas que Abacuque. Nós queremos dizer: Senhor, até quando isso? Até quando? Será que eu precisarei viver a minha vida inteira dentro desse tipo de coisa? Será que eu não vou ver de Ti, Senhor, a salvação vindo? Será que eu vou ser como aqueles lá de Apocalipse, que amaram a Tua palavra e mesmo assim foram mortos? Será que eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Será que eu vou dizer: Senhor, me ouve o meu clamor e o Senhor não vai escutar? Nós podemos ter dúvidas. Nós podemos perguntar até quando. Nós podemos perguntar o porquê. Mas nós precisamos estar conscientes de que, independente do período, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio à mais terrível circunstância, mesmo em meio aos piores momentos de dor e sofrimento, Deus está sim escutando. Deus está sim vendo tudo o que está acontecendo. Nada lhe foge aos olhos. Nós sabemos que esse pecado todo que se demonstra na nossa sociedade, assim como se demonstrava lá no tempo de Abacuque, tudo isso leva a consequências. Tem um preço a se pagar. No versículo 4, então, Abacuque manifesta o que estava acontecendo por essas coisas. Qual era a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo? Versículo 4 diz: por esta causa, a lei se afrouxa. A primeira coisa que ele vê é que a lei, a baliza, aquilo que deveria delimitar até onde eu posso ir, qual linha eu não posso ultrapassar, a lei que deveria manter ser usada para o bom funcionamento de todas as coisas, a lei que deveria garantir a justiça, a operação reta das coisas, não estava mais funcionando. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que ficar durante muito tempo segurando algo, mas se você passa muito tempo segurando algo, é natural que a sua mão comece a se afrouxar. Ela vai ficando dormente e cada vez mais dolorida, e aquilo que antigamente tinha firmeza, segurança, começa a perder essa firmeza, começa a perder essa segurança, e às vezes até mesmo você vem a ter que soltar o que está na sua mão. Por diversas vezes, a balança da lei, a balança da justiça, que deveria julgar retamente,
sem pender para nenhum dos lados, demonstra que está quebrada. A consequência de um povo iníquo, um povo voltado à opressão, um povo que destrói os parâmetros estabelecidos por Deus, como consequência natural, leva a lei a perder o seu vigor e força. Eu estava pensando em possibilidades de ilustração para essa perca, né, da força, e aí eu pensei nessa questão da mão, mas eu lembrei também que uma das coisas que a minha mãe costumava fazer era trocar os elásticos do meu calção. Porque se o elástico afrouxasse, as consequências eram danosas, né? A vergonha era grande, porque um elástico frouxo deixa você desprevenido. E a justiça frouxa? E a lei se afrouxando? E aquilo que deveria lhe dar segurança e proteção, não cumprindo mais o seu propósito. Como é que ficam as coisas? Um povo que anda distante de Deus e da sua vontade experimentará tempos difíceis, tempos sombrios, tempos dolorosos. Assim como naquele período existiam muitos que sabiam a verdade e mesmo assim se negavam a obedecê-la, hoje em dia nunca foi tão fácil ter acesso à palavra de Deus como foi hoje. Nunca foi tão fácil. Mesmo assim, parece que os homens estão indiferentes à palavra do Senhor. E a lei continua se afrouxando cada vez mais. Depois, outra consequência que Abacuque vê é que essa justiça oriunda da lei que se afrouxou, agora ela não se manifesta. Como consequência disso, o ímpio cerca o justo. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é um cerco militar. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é sitiar uma cidade. Mas a ideia de Abacuque é justamente essa. Os militares, muitas vezes, quando não conseguiam penetrar em uma cidade com fortalezas elevadas, com muros altos e fortes, com torres de vigia, o que eles faziam era cercar aquela cidade e impedir que todo benefício ou todo suprimento que aquela cidade precisasse chegasse até lá. Então, os cursos de água eram interrompidos, os abastecimentos de alimento também eram interrompidos, e aquelas pessoas ficavam completamente cercadas, e aquilo que outrora serviria para a proteção deles, acaba se tornando uma prisão. E eles não têm para onde fugir. Se eles tentam sair daquela fortaleza, se eles tentam sair daquele cerco, para onde quer que eles corram, eles vão dar de cara com o seu inimigo e serão mortos. Abacuque, então, consegue ver só isso. O ímpio, aquele que não teme ao Senhor, aquele que pode até conhecer a palavra de Deus e a lei de Deus, ao invés de segui-la, está usando do aparato que Deus deixou, naquele caso ali, o próprio reinado, como instrumento para o seu próprio prazer e benefício, usando tudo aquilo em seu favor, não pensando nas consequências maléficas que estava trazendo sobre os outros. Lembrem-se, Abacuque está falando aqui sobre o seu próprio povo. Abacuque está falando aqui sobre as pessoas que ele conhecia. Abacuque está falando sobre a nação em que ele morava. E o que Abacuque queria? Senhor, intervém. Eu não quero ver mais isso acontecendo no nosso povo. Eu não quero ver mais essa violência. Eu não quero ver mais essa iniquidade. Eu não quero ver essa maldade sendo proliferada. Senhor, eu não quero ver essa opressão. Senhor, eu não quero ver a lei se afrouxando e a justiça não se manifestando mais. Senhor, eu não quero ver o ímpio cercando o justo, fazendo o mal para ele. Como consequência final, os valores então começam a ser deturpados. Existe uma profunda inversão de valores. Olha o que é dito aí no final do versículo 4. E a justiça se manifesta distorcida. Antigamente era difícil encontrar alguém que levantasse a voz em favor de um marginal. Hoje em dia, não é mais difícil. Existem pessoas que vão e gritam aos quatro ventos que os marginais, os bandidos, não passam de vítimas da sociedade.
de que se eles estão operando aqueles crimes ou fazendo aquelas coisas, na verdade eles só fazem isso por falta de opção. O que é isso? Inversão de valores. A polícia, se age, prende, é opressora. E quem são os oprimidos? Os bandidos. Como assim? Que princípios são esses? Que valores são esses? Valores frutos de um distanciamento da palavra de Deus. Eu citei apenas um caso, mas quantos exemplos nós temos nos nossos dias de inversões de valores? Antigamente, se um pai era chamado na escola, seu filho podia estar até certo, mas primeiro eu confiaria no professor. Hoje em dia, o seu filho pode estar errado, mas você fica do lado do seu filho. O que é isso? Inversão de valores. Foi intencionalmente deturpado, mudado, distorcido aquilo que era certo. Aquilo que era óbvio há tempos atrás, não parece mais óbvio nos tempos de hoje. Hoje, se você chegar na universidade, principalmente em universidades nas áreas de humanas, e perguntar assim, homens podem engravidar? Você vai escutar várias pessoas dizendo que sim, homens podem engravidar. Você vai escutar várias pessoas dizendo que sim, homens podem menstruar. Por que isso? Abandonaram os pilares de Deus para seguir a sua própria vontade. Anos atrás, mesmo os descrentes não cogitavam o aborto como sendo algo desejável ou uma opção para si. Anos atrás, falar de aborto era uma polêmica que não se justificava em nenhum ambiente. Se alguém defendesse a bandeira do aborto há anos atrás, a sociedade como um todo, mesmo com os crentes e os descrentes, se levantaria contra dizendo, isso é um absurdo. E hoje em dia o que nós vemos? O que está na barriga da mulher não é vida. Não é uma criança. É só um amontoado de células. É só um feto. E aí, o nosso país, infelizmente, está agora no STF julgando a descriminalização do aborto. Eles não estão legislando, dizendo aborte, mas eles estão dando o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Não é mais crime. Se você decidir assassinar o seu filho no ventre, você não vai mais ser punido. E eles começam dizendo que você pode fazer isso até os 9 meses? Não. Começa dizendo, não, até os 3. Daqui a pouco, até os 6. Daqui a pouco, até os 9. Daqui a pouco, mate o seu filho depois de ter saído do ventre. Talvez você diga, não, pastor, isso é um absurdo. Não é. Sabe Nova York? O estado de Nova York começou exatamente da mesma forma. Primeiro, descriminalizou. Depois, liberou até o 3º mês. Hoje, já está liberado no estado de Nova York o aborto até o 9º mês de gestação. E sabe como eles fazem esse aborto? A criança é induzida ao parto e quando ela está prestes a sair do canal vaginal, se ela está com a cabeça virada para baixo, com a posição normal, eles enfiam uma sonda no cérebro da criança, sugam todo o cérebro e depois tiram o corpo. Se a criança está na outra posição, eles tiram o corpo, deixam a cabeça da criança no canal vaginal e enfiam a mesma sonda, tirando todo o cérebro, toda a massa encefálica da criança e depois tiram o restante do corpo. Começa assim. Começa aos poucos, dizendo não é crime, é besteira. E depois o homem cada vez mais se distanciará do que Deus estabelece. Sabe o que acontece agora em Nova York? Existem grupos de pessoas favoráveis ao infanticídio, pedindo a liberação da escolha dos pais de darem continuidade ou não à vida dos seus filhos até os 2 anos de idade. E sendo bem sincero, eles são coerentes, essas pessoas. Porque qual é a diferença matar o seu filho no ventre e fora do ventre? Para mim não tem nenhuma.
Não tem diferença se você mata com 10 semanas, com 20 semanas, com 40 semanas, ou com 2 anos depois de nascido. É assassinato do mesmo jeito. Mas isso é a lei, a justiça se manifestando distorcida. A justiça que antes era um acalento para nós, dizendo assim, eu sei que a justiça vai operar e que nós poderemos ter um julgamento honesto, já não mais existe. Aquilo que outrora poderia me dar confiança de que as coisas seriam julgadas corretamente, agora eu não tenho mais. Aqueles que são os porta-vozes da boa administração da lei e do bom funcionamento dela, agora dizem, isso procede, isso não procede, ao seu bel prazer, de acordo com a sua plena vontade. Abacuque estava aflito. E ele pergunta para o Senhor, até quando, Senhor? Por que, Senhor? Nós vamos ver no restante do livro que o Senhor responde. Ele demonstra a Abacuque, ele diz para Abacuque, que Abacuque não se preocupasse, porque aquilo que ele havia prometido viria. Mas sabe o porquê que Abacuque estava fazendo essas perguntas e porquê que nós nos fazemos essas mesmas perguntas? Porque nós costumamos olhar tudo pela nossa ótica e não pela ótica do Senhor. E, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Por mais que eu queira que algo aconteça agora, por mais que eu ache que esse é o momento adequado de Deus intervir, nem sempre é o momento. E aí, pastor, o que eu faço? Quer dizer, então, que eu vou ficar vendo essa opressão? Quer dizer, então, que eu vou ficar assistindo toda essa maldade? Parece que o ímpio prospera enquanto o justo se mantém distante da bondade, do cuidado e da proteção do Senhor. Até quando isso vai acontecer? E por que que o Senhor está me permitindo ver isso? Irmãos, nem sempre nós entenderemos os planos e nem sempre nós entenderemos o tempo do Senhor. Ainda que nós possamos perguntar até quando, ainda que nós possamos perguntar o porquê, Deus não tem a obrigação de nos responder. E Deus não tem a obrigação de fazer no tempo que eu quero. Porque se fosse assim, se Deus agisse baseado no meu grito, no meu clamor, se Deus agisse baseado no que eu quero, Ele não seria Deus. Ele seria meu servo. Ele faria aquilo que eu acho que é certo. É muito comum as pessoas dizerem, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Muito comum isso. Mas a verdade é que a justiça de Deus nunca tarda. A justiça de Deus vem quando ela tem que vir. Acontece que eu posso achar que está demorando. Eu posso achar que Deus já deveria ter intervido. Eu posso achar que Deus pode intervir agora mesmo. Mas Deus vai intervir na hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Basta que eu confie na sua promessa. Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite. Você confia nas promessas de Deus? Deus diz que o pecado não ficará impune. Todas essas atrocidades que nós vemos hoje, o aborto, se for descriminalizado, depois legalizado, isso não ficará impune. Você confia em Deus? Ainda que você não escute a resposta de Deus, ainda que o tempo de Deus seja diferente do seu, você confia em Deus? Adiantando só um pouco da resposta de Deus para a segunda queixa de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, olha o que ele diz aí para Abacuque. Ele falando das nações perversas e sobre as consequências disso, ele vai dizer no versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Irmãos, nós não vivemos baseado no que nós estamos vendo no nosso mundo hoje. Nós vivemos baseado na fé que nós temos no Senhor. E uma fé verdadeira é uma fé que gera em nós transformação. É uma fé que nos faz dizer, Senhor, ainda que eu quisesse a tua intervenção agora, eu descanso em ti, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor. Ainda que eu quisesse que essas coisas não estivessem acontecendo,
Eu sei que os teus planos são melhores e maiores do que os meus, por isso eu descanso em ti. Quantas vezes nós já cantamos aqui como igreja? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre eu sou. Como é que eu posso ser alegre? Como é que eu posso não me guiar pelas circunstâncias, pelo que eu vejo? Só existe uma forma. Quando eu ajo e vivo pela fé. Viver pela fé não é fácil. Porque fé é algo que nós precisamos exercitar. Porque no momento que o calo aperta, no momento em que a dor chega, no momento em que a aflição é aquilo que me toma por conta das circunstâncias, é muito mais fácil gritar, Senhor, até quando? É muito mais fácil dizer, por quê, Senhor? Do que dizer, Senhor, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Faça-se a Tua vontade. Irmãos, e sabe por quê? Que mesmo após a nossa morte, mesmo na presença do Senhor, nós continuaremos perguntando até quando, assim como nós vimos lá em Apocalipse. Sabe por quê? Porque nós nunca seremos Deus. Nós sempre seremos criaturas de Deus. Ainda que criaturas redimidas, libertas completamente do pecado, na eternidade com o Senhor, nós não teremos a mente de Deus. Nós não seremos plenamente conscientes de todos os seus planos, porque Deus é Deus e nós não seremos transformados em deuses. Os planos dele, por toda a eternidade, sempre serão maiores e melhores do que os nossos. Portanto, que nós possamos, sim, questionar a Deus. Sim, estar atento à dor. Sim, clamar, procurá-lo, dizer, Senhor, olha aqui, olha a violência. Senhor, salva-me. Tem misericórdia de mim e do meu povo. Sim, nós podemos perguntar, até quando, Senhor, eu vou ver isso? Até quando? Por que o Senhor está me mostrando essas coisas? Mas ao mesmo tempo em que nós perguntamos até quando e por quê, que nós sejamos aqueles que dizemos, louvado seja o teu nome por quem tu és. Louvado seja o teu nome porque a tua vontade está estabelecida e é ela que é executada e não a minha. Louvado seja o teu nome porque o Senhor é Deus e eu sou tua criatura, sou teu servo. Por isso me ajuda a descansar em ti. Senhor, me ajuda a viver pela fé e não pelo que eu vejo. Senhor, me ajuda a olhar para o que realmente importa. Essa realidade do povo de Judá no período de Abacuque, a realidade das coisas que nós vemos hoje de malefício, são fruto do distanciamento do homem para com Deus, que começou lá no Éden. Quando Adão desobedeceu ao Senhor, quando Eva desobedeceu ao Senhor. O pecado, então, entrou na raça humana e desde lá, todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que o pecado tem um salário, tem uma recompensa. E o salário do pecado é a morte. Eu quero que fique claro para você. Ainda que você veja o mal fora de você, ainda que você veja o mal ao seu redor, entenda, existe também o mal dentro de você. Existe também o seu pecado. Existe também as formas como você desonra ao Senhor. Existem as formas que você desobedece a Deus. E quanto a esse pecado, você tem buscado também a punição da mesma maneira? Você tem clamado, até quando, Senhor, eu vou viver em pecado? Por que, Senhor, o Senhor me permite pecar? Ou será que eu vou clamar pela misericórdia e a graça do Senhor? Eu quero que você entenda, Deus é fiel e Ele não deixará nenhum pecado impune. Portanto, já que você é um pecador, só existem duas maneiras de o seu pecado sofrer a consequência. Ou você mesmo sofrerá os danos do seu pecado, ou você mesmo será condenado à morte e sofrerá eternamente no inferno, ou você será aquele que depositará a sua confiança em Jesus Cristo,
O próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu perfeitamente, sem cometer nenhum único pecado, mas se entregou à cruz para morrer no nosso lugar. Só existem essas duas possibilidades. Ou você mesmo pagará pelo seu pecado, ou Cristo pagará pelo seu pecado. Acontece que a punição, se você for pagar, é uma punição que durará eternamente. Mas você pode clamar a Deus por perdão e misericórdia. Não importa quais foram seus pecados. Não importa o quão longe você andou do Senhor. Não importa o quanto que você desobedeceu a Ele. Deus quer que você se arrependa. Lembra? Às vezes que o povo de Deus se voltava contra Deus, desobedecia ao Senhor, o anúncio e até mesmo as disciplinas que Deus enviava tinha como propósito a restauração. Deus não quer que você se converta pelo medo. Deus quer que você se converta pela compreensão de que Ele é capaz de te amar, apesar de você ser um pecador. Deus quer que você creia em Cristo, entregue a sua vida para Ele, reconhecendo que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, que não são as nossas obras, que não são as nossas boas ações que nos levarão à presença de Deus, mas sim a nossa fé, o nosso arrependimento e a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo. Para encerrarmos esse momento, eu queria fazer algumas aplicações. A primeira delas é, ainda que você não saiba até quando, nem o porquê do seu sofrimento, tenha fé. Deus sabe o que está fazendo. Nem sempre nós vamos ter as respostas. Deus respondeu a Abacuque, mas Deus não respondeu a Jó. Mas ambos chegaram à mesma resposta. Ambos disseram, o Senhor é Deus. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Independente da circunstância, eu te louvarei. Essa foi a conclusão tanto de Jó quanto de Abacuque. Ainda que você não saiba até quando o seu sofrimento vai durar, ainda que você não saiba o porquê exatamente que você está passando por aquilo, o que Deus quer moldar em você, confie. Deus está no controle e Ele sabe o que faz. Ainda que você não veja a situação mudar, tenha fé. Deus é justo. Como nós vimos aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Deus não está do lado da injustiça. Ainda que você veja momentaneamente o ímpio prosperar, ainda que você veja o justo ou aquele que obedece à vontade do Senhor sofrer os danos, creia, Jesus é justo, Deus é justo, e Ele executará o seu juízo, Ele não deixará nenhum pecado impune. Acredite que Deus está do lado da justiça. Reconheça que Deus é soberano e justo nos momentos de aflição. Não tenha medo, portanto, de clamar e gritar por Ele. Mas lembre-se, nem sempre o nosso tempo é o tempo dele. Nem sempre, quando eu digo, Senhor, me salva agora, Ele salvará. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nem sempre Deus nos salvará da tribulação, mas sempre Deus salvará o seu povo na tribulação. É Ele quem nos fortalecerá para enfrentarmos cada uma das tribulações. É Ele que nos fará fortes para suportarmos as adversidades da vida. É Ele que nos fará fortes para que nós possamos olhar para o mundo caído ao nosso redor e dizer, Senhor, eu te sirvo, eu te amo, eu te louvo, cumpra-se em mim a tua vontade. Que nós possamos ter essa confiança. Também acredite que Deus está do lado da justiça, mesmo quando o ímpio prospera. E entenda também que Deus ouve as suas orações, mesmo quando a resposta dele é o silêncio ou quando a resposta parece demorar. Nem sempre Deus responderá da maneira como nós queremos ouvir. Nem sempre Ele nos dará a resposta que é a resposta que nós esperamos. Mas independente de qual seja a forma como o Senhor nos responderá, nós podemos descansar na sua soberania, na sua justiça e na sua bondade. Todo mal, tudo que está fora do lugar, tudo aquilo que está quebrado, um dia Deus consertará. O mal será julgado, as coisas quebradas serão restauradas
E Deus estabelecerá um reino santo, perfeito e eterno para a sua honra e para a sua glória. Por isso, o justo não vive pelo que vê. O justo vive pela fé. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a termos a tranquilidade de clamarmos a Ti. E mesmo que nós achemos que a Tua resposta tarda, mesmo que nós achemos que o Senhor não está atento ao nosso clamor, à nossa dor, nos ajuda a confiar no Teu amor e na Tua bondade para conosco, na Tua soberania e na Tua justiça, Senhor. É difícil. Às vezes nós duvidamos, às vezes não parece fazer sentido, mas é por isso que nós precisamos da fé, Pai. É por isso que nós precisamos daquilo que só o Senhor pode nos dar, um coração disposto a se entregar a Ti, mesmo quando não há compreensão em todos os ambientes e em todas as situações. Nos ajuda, Senhor. Como a pergunta está feita, eu estou sofrendo. Deus se importa? Sim, o Senhor se importa conosco, Pai. O Senhor está atento à nossa dor e ao nosso sofrimento. Por isso, nós descansamos na Tua soberania, na Tua bondade, na Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam viver não pelas circunstâncias, mas pela fé. Amém? Deus abençoe, tenham todos uma excelente semana. E aqueles que tiverem interesse no estudo bíblico ou uma conversa comigo ou com outro irmão, fiquem à vontade para deixar o seu nome e seu telefone ali com a irmã Alice.